Pai, nós agradecemos, Senhor, pelas portas que o Senhor tem aberto, agradecemos a Ti por esta manhã e pedimos, ó Deus, que o Senhor use a vida de Helena com sabedoria e autoridade, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade no nosso meio e que a Tua palavra chegue como aquela semente poderosa em todos os corações aqui presentes, para que floresça e dê muito fruto. Para a honra e glória do Teu santo nome, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Ósculo Santo. A paz do Senhor, meus queridos. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, finalmente. Graças a Deus por essa casa. E nós agradecemos ao convite, a confiança do pastor Costa Júnior, da pastora Suzana, do pastor Salo, da pastora Gláucia e aos demais pastores dessa casa. Somos agradecidos pela receptividade da Marcela. Que bom estar em família nessa manhã. Bendito seja o nome do Senhor que nos reuniu aqui com um propósito maior do que todos nós. Eu queria ministrar ao coração de vocês nessa manhã sobre a importância de nós buscarmos o Espírito Santo. Quando Jesus estava para ascender aos céus, ele, despedindo-se dos seus discípulos, ele deixou muito claro que era importante que ele fosse, embora a dor fosse visível nos seus discípulos naquela despedida. E lá na carta, no Evangelho de João, no capítulo 16, dos versos 7 a 15, e eu vou usar a nova versão transformadora, a palavra de Deus diz assim, Jesus está dizendo, em João 16, 7 a 15, mas na verdade, é melhor para vocês que eu vá, pois se eu não for, o encorajador não virá. Eu gostei de usar essa tradução, porque eu gostei dessa palavra, o encorajador. Muito comumente, a gente escuta o consolador. Mas aqui está dizendo, o encorajador não virá. Se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque o mundo se recusou a crer em mim, da justiça, porque eu voltarei para o Pai e não me verão mais, e do juízo, porque o governante desse mundo já foi condenado. Há tanta coisa que ainda quero lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Quando vier o Espírito da verdade, ele os conduzirá a toda a verdade. Não falará por si mesmo, mas lhes dirá o que ouviu e lhes anunciará o que ainda está para acontecer. Ele me glorificará, porque lhes contará tudo o que receber de mim. Tudo que pertence ao Pai é meu, por isso eu disse, o Espírito lhes contará tudo que receber de mim. O Espírito Santo é essa pessoa, né? Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. E é muito fácil para a gente imaginar Deus Pai. Embora a Trindade é esse mistério magnífico, né? Que a nossa mente humana percebe só parcialmente. A gente entende parcialmente a Trindade. Vai chegar aquele tempo onde nós conheceremos todas as coisas, assim como somos conhecidos. Mas até lá a gente conhece parcialmente. Né? Mas eu gosto de saber que 3 pessoas em um só. Deus é um. Deus é um só. E essa sinergia e interação entre as pessoas da Trindade, eles têm o mesmo coração, o mesmo pensamento e caminham na mesma direção. Então, um não vai contra o outro, não há disputa de poder, porque eles são um. Quando a gente vê o Senhor criando homem e mulher e dizendo... E vocês dois, deixa o homem, pai e mãe, una-se à sua mulher e sejam uma só carne. Né? É claro que isso é uma sombra do que a Trindade já experimenta em sua plenitude. Mas, de fato, a gente começa a ter um vislumbre do que pode ser. Esses dias a gente estava caminhando de carro aqui já nos Estados Unidos e eu olhei para o João, ele olhou para mim e nós falamos sem palavras.
É tão interessante, nós temos 32 anos de casado, então há uma construção dessa intimidade. A ponto que quando você olha, e a gente não estava... Porque é muito fácil você conversar com um casal quando você está aflito pedindo socorro, ou quando você não gostou da frase que foi dita e você já tem um pensamento comum e já... Mas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi que eu vi uma coisa muito bacana do lado de cá, que tem tudo a ver comigo, e o carro caminhando, eu olhei para a coisa, olhei para o João, e o João olhou para a coisa, olhou para mim e fez assim. Imediatamente após, ele viu alguma coisa que ele gostou do lado de cá. Ele olhou para a coisa, olhou para mim, eu olhei para a coisa, olhei para ele, e eu falei assim, que isso? A gente está conversando sem palavras. E aí dá para a gente ter só um vislumbre de leve, distante, do que é Pai, Filho e Espírito Santo. Não dá para desmembrar. Deus é um só. E Jesus está dizendo aqui, eu vou para o Pai. Eu anunciei o Pai para vocês, eu apresentei o Pai a vocês e agora eu preciso ir para que vocês precisam do Espírito Santo. Você está aqui hoje e você acha que você criou pelo seu intelecto? Você acha que você discerniu que Jesus é o Filho de Deus porque você teve uma boa apresentação das Escrituras? Sem dúvida nenhuma, a apresentação das Escrituras é o fundamento, é a semente, não é? Como crerão se não há quem pregue? Só que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, mas quem nos convence é o Espírito. Então, se um dia você rendeu a sua vida a Jesus e você percebeu que você estava perdido nos seus delitos, nos seus pecados, você percebeu pelo poder do Espírito Santo. E no nosso tempo, a gente está vivendo um tempo em que toda vez que se fala no Espírito Santo, na pessoa do Espírito Santo, a gente se lembra apenas das manifestações pentecostais. Então a gente lembra assim que o poder do Espírito Santo flui numa reunião. Ai, a presença do Espírito veio e é aquela delícia, aquela presença santa. E as pessoas foram convencidas e outras começaram a chorar. E dependendo da reunião que você estiver, outras começaram a rodopiar e outras falaram em outras línguas. E a gente sempre se lembra, o Espírito Santo nos remete, quando se fala no Espírito Santo no contexto cristão hoje, imediatamente se remete ao mover do Espírito na reunião da igreja. Mas o Espírito Santo, ele está na terra hoje, cumprindo o seu ministério para algo muito maior. Então, nessa manhã, eu queria te lembrar o seguinte, é o Espírito Santo que nos regenera. Em João 3, 5, 8, a palavra de Deus diz assim, eu lhes digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz a vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu digo, é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer, assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem, nem para onde ele vai, também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Nós precisamos nascer de novo. E esse novo nascimento vem pelo poder do Espírito Santo em nós. E embora a gente não saiba explicar exatamente como isso se dá, você sabe quando nasceu de novo. Por quê? Porque o seu pensamento não é mais o mesmo, a sua inclinação não é mais o mesmo. Você é tomado por uma alegria e por um desejo de conhecer ainda mais Deus. Helena, ok, mas por que você está falando isso? Porque tem muitas pessoas na igreja hoje que não nasceram de novo. As pessoas vêm para a igreja como um clube social. E aqui na América talvez vocês estejam mais expostos a isso, porque tem a falta da família, o distanciamento da sua nação, do seu idioma. E você vem para a igreja porque na igreja você encontra uma família. E você encontra uma galera legal e um papo agradável, um ambiente tão gostoso. É tão bom, a música é linda, ai, me emociona, que lindo, que legal. Mas se você sai da porta para fora e continua vivendo a sua vida sem nenhuma influência de Deus, você fragmenta a sua vida entre o santo e o profano, entre o de Deus e o secular. A vida de quem nasceu de novo não tem fragmentação. Você é um cidadão do céu, onde você anda. Você não é crente só na igreja.
Você não vive de fachada, você é uma bênção no seu trabalho. Lá no seu trabalho você é um ministro de Deus. Na sua escola você é uma ministra de Deus. Dentro da sua casa você é um ministro de Deus. Não tem essa divisão, gente. Aí essa parte da minha vida é secular. E essa aqui é a minha parte sagrada. Não. Se você nasceu de novo, você é filho em qualquer lugar que você pôr o pé. E o que acontece? Quando você não nasce da água e do Espírito, você se envolve com a religião. E sabe qual que é uma característica da religião? Você nunca presta atenção nos seus pecados, você sempre presta atenção no pecado alheio. Nossa, a saia da irmã, hein? Misericórdia. Nossa, chegou atrasado no culto, gente, isso é falta de caráter. Você conhece fulano? Maior caloteiro. Confia não, dá emprego para ele não. Você expõe a nudez do irmão, você expõe o pecado do irmão, você julga os outros, enquanto uma trave enorme está no seu olho. Tem uma tora de madeira no seu olho, mas você está enxergando o cisco no olho do seu irmão. Isso que a religião faz com a gente. A gente se acha tão limpinho que a gente acha que a gente já está na posição de juiz e pode julgar os outros. Ô, gente, eu não consigo julgar o outro, sabe por quê? Eu não estou dando conta dos meus pecados. Eu estou batalhando para Deus consertar os meus. Senhor, me arranca isso, Senhor, trata isso. Espírito Santo, em nome de Jesus, gera o fruto do Senhor aqui nessa área da minha vida, Senhor. Eu preciso do Senhor, eu preciso de domínio próprio, Senhor. Eu preciso de mais domínio próprio, me ajuda. Senhor, minha boca grande, Jesus, me ajuda, Senhor. Eu estou querendo que o STF seja derrubado, mas eu sei que o Senhor quer que eu ore por eles. A gente precisa do Espírito Santo. Sabe aquela história? Segura na mão de Deus e vai. É literal. Então, é muito fácil, meu irmão. Você está dentro da igreja. Às vezes você creu a sua vida inteira. Sua mãe era crente, sua avó era, seu bisavô era pastor. Deixa eu te falar, não interessa a sua descendência. Deus não tem neto. Você precisa nascer de novo. Então não pense que frequentar a igreja e ser dizimista e ofertante faz de você um cristão. Porque naquele grande dia, a palavra do Senhor diz que muitos virão e dirão: Senhor, em teu nome eu fiz e aconteci. E os sinais que Jesus aponta ali são sinais de um grande ministério. Eu expulsei demônio, eu curei enfermo, eu profetizei. E vamos ver, eu não te conheço. Jesus te conhece? O Espírito Santo testifica que somos filhos de Deus. Ele testifica que somos filhos. Gente, como nós precisamos do Espírito Santo fazer essa obra, porque o evangelho coaching tem crescido. E eu não estou aqui falando mal dos coachings. Eles são utilíssimos, principalmente no crescimento da sua vida profissional. Muitas vezes o coaching vai te ajudar a organizar a sua vida doméstica. Hoje tem coach até para dona de casa. Né? Você tem capacidade de desenvolver a sua vida como dona de casa, como profissional. Você pode crescer em tantas áreas. Então não tenho nada contra o coaching, ok? Deixa eu deixar isso claro aqui. É um profissional importante em muitas áreas da nossa vida. Mas o perigo de pegar um coaching e trazer isso para o evangelho de Jesus Cristo é que dizer que nós somos capazes de transformar nós mesmos, e nós não somos. Nós não somos. Você pode olhar para o espelho 1000 vezes dizendo: você é vencedor, você é vencedor, você é vencedor. Não é isso que vai te fazer um vencedor. Isso é uma mentira bem contada. E a gente gosta dessas manivelas emocionais. Então pessoas pagam fortunas para ir num ajuntamento coach. Você gasta o seu dinheiro como você quiser. Se isso vai ser bem para você, vai te organizar profissionalmente, vai te dar nossas perspectivas, você faz a sua escolha. Mas pergunta o Espírito Santo primeiro. O Espírito Santo é o melhor dos coaches. Ele treina a gente direitinho. Tem muita gente todo fragmentada emocionalmente que precisa dessa manivela emocional. Então os cultos que vêm e pregam: você é filho muito amado, você é magnífico. Os nossos louvores hoje são mais egocêntricos do que cristocêntricos. E a gente está tão voltado para o nosso próprio umbigo e nos tornamos um bando de egoístas. Nada tem a ver isso com o cristianismo. O cristianismo consiste em 2 coisas muito simples: amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Só que a gente está parando só no a ti mesmo.
E não está nem amando a você mesmo. Porque muitas pessoas têm dificuldade de se aceitar. Elas não se amam. Então o que elas querem fazer? Tamponar buraco, né? Curar câncer com band-aid. Quando você pega uma filosofia falando você é maravilhoso, não interessa o que pensam de você, rompa com isso, você em primeiro lugar, você é uma prioridade, cuide de você, parece bacana para os ouvidos, parece uma mensagem legal, mas é espírito de engano. O diabo é especialista na mentira, gente. Ele não conta uma mentira óbvia, ele conta uma mentira sedutora. Quantas vezes, quando nós derramamos a nossa vida em prol do outro, somos curados? Quando nós entendemos que o Pai nosso é Pai nosso, não é Pai meu. E que Deus está tão interessado em me prosperar e me abençoar, quanto está interessado em abençoar e prosperar o outro através da minha vida. Ele testifica que somos filhos, e filhos de Deus se parecem com Deus, e Deus não reteu coisa alguma. Ele nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele deu. Romanos 8, 14 a 17. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos, medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós o chamamos Abba, Pai. Pois o seu Espírito confirma a nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos seus filhos, então somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos de seu sofrimento, participaremos também de sua glória. Olha o que o apóstolo Paulo está falando aos romanos aqui, gente. Que nós somos filhos. E se somos filhos, somos guiados pelo Espírito de Deus. Somos parecidos com Deus. Jesus vai sendo forjado em nós através do Espírito Santo. E os filhos de Deus se comportam como Deus se comportaria. Então para de acreditar nessa manivela para só se sentir feliz e encorajado durante o culto. Quando o diabo vier mentir para você durante a semana, mas a coisa não está muito boa para o seu lado, né? Olha a vida de fulano. Seu pai tem filhos favoritos. Aí você fala assim, Satanás, todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Se eu estou passando por esse sofrimento aqui, a glória está me esperando. Esse sofrimento está acontecendo para eu ser aperfeiçoado. Esse sofrimento está acontecendo aqui agora para eu me tornar ainda mais parecido com Jesus Cristo. Esse sofrimento para mim é temporário, mas a você está esperando você o lago de fogo e enxofre. Para de sucumbir às mentiras de Satanás e, precisar de uma animação emocional. Você não precisa de uma animação emocional quando você sabe que tem pai. Você tem pai. E um pai que a palavra de Deus diz, os evangelhos dizem que o Senhor não dá pedra em lugar de pão, não dá cobra em lugar de peixe. Mas Jesus também nos advertiu, nesse mundo tereis aflições. Então, quando os sofrimentos chegarem, quando as adversidades chegarem, ao invés de ficar, vida, céus, azar, onde foi que eu errei? Para com isso, gente. Sai dessa mentalidade de evangelho da prosperidade. Se você é próspero, Deus te ama. E se você está passando dificuldade, Deus não te ama? Não tem nada disso. Se fosse assim, Jesus estava ferrado e os discípulos todos. Todos eles morreram cruelmente, exceto João. E aí, Jesus não amava eles? O Senhor não amava os discípulos? Vamos parar com essa mentalidade, respingou em nós os resquícios do evangelho da prosperidade, que diz que só quando tudo te vai bem na terra é que Deus está com você. Quando a doença chega, quando o emprego vai embora, quando você tem que viver no limite, Deus não me ama. Ele te ama sim, Ele te sustenta. Jesus não tinha outra roupa. Jesus não tinha a bolsa do Louis Vuitton. Jesus não tinha casa para morar. Mas todo poder e autoridade, e diante dele todo joelho se dobrará. Vamos mudar esses nossos conceitos. Vamos parar com esse coitadismo. Nós somos filhos de Deus. E nós vamos andar diante de Deus com muito ou com pouco. E lembrando que com muito é ainda mais difícil.
Que você começa a confiar nas suas riquezas, nas suas posses, no seu schedule de casa. Não confie nisso. Confie na mão do Senhor, que tem te dado saúde para trabalhar. Trabalhe de bom grado. Trabalhe abençoando os seus patrões. Entra nas casas para limpar as casas como profeta da vida. Ô Senhor, abençoa essa família, Senhor. Entra com a sua salvação no quarto desse menino, Senhor. Vai limpar o quarto do casal. Deus abençoa esse leito, abençoa esse casamento. Converte esses corações ao Senhor. Você é um filho de Deus, então caminhe como uma. Agora tem crente que trabalha aqui. Ai, meu Deus, ô terra difícil. Por que eu vim? Vai embora pro Brasil, gente. Bora. Tá ruim? Vai embora, volta pro Brasil. Mas fica aqui, ao invés de ser um profeta de Deus nessa terra. Ó Deus, eu estou abençoando essa nação. Gente, eu e a minha casa, minha família, meus pais foram alcançados pela vida de missionários americanos que largaram tudo aqui e estão enterrados no Brasil. Eles deram a vida e morreram lá. Se você está aqui, seja a resposta, seja a retribuição. Que quantos de nós fomos alimentados pelos cultos televisivos de norte-americanos? Quantos de nós sofremos a influência do evangelho partindo dessa nação? Agora é tempo de nós orarmos pelos Estados Unidos da América. É tempo, continua orando pelo Brasil, nós precisamos muito. Mas ore também por essa terra. Ande nessas ruas abençoando. Abençoe o seu empregador, abençoe o seu trabalho, abençoe o pão de cada dia. E seja grato quando os problemas chegarem. Porque em tudo o Senhor faz, o Espírito de Deus faz com que as coisas cooperem para o nosso bem. O Espírito Santo nos conduz ao caminho da santificação. Quando, porém, Gálatas 5, 18 a 26, esse texto é um pouco maior, mas preste atenção. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Não nos tornemos orgulhosos, provocando e invejando uns aos outros. Muitas pessoas hoje estão sendo anunciadas: não, nós vivemos sobre a nova aliança. O Velho Testamento não presta para mais nada. Já foi a velha aliança. Gente, a palavra de Deus é a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse. Todo o Antigo Testamento profetiza e anuncia a vinda do Messias, Jesus Cristo. E existem profecias ainda no Antigo Testamento que ainda não se cumpriram. Então entenda, a Bíblia é inteira. Jesus veio cumprir a lei. E todas as vezes que o Antigo Testamento usa as palavras escrituras, usa a palavra escrituras, está se referindo ao Antigo Testamento. Quando a gente vê Jesus com os discípulos no caminho de Emaús, expondo-lhes as escrituras, estava expondo os profetas e a lei. Então entenda, a palavra de Deus é a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse. Desde Gênesis já fala do Messias. E quando você vai lendo a Bíblia, você vai sendo inflamado, encorajado, confrontado. Porque o humor e o caráter do Deus do Antigo Testamento não mudou. Hashtag fica a dica. Para essas pessoas, sabe, que estão falando por aí que Jesus é um cara legal. Jesus até que é um cara legal. Jesus não é um cara legal, Jesus é o rei, que se curve diante dele toda a terra. Intimidade não significa falta de reverência. Meu pai é meu pai. Eu sento no colo dele, eu beijo ele, eu cheiro ele, eu aliso a barba dele. Mas eu também peço bênção. Bênção, pai. Eu acato
o seu conselho, eu escuto o que ele tem a dizer. E embora meu pai já esteja com 82 anos, e um erro recorrente que o Espírito Santo me corrigiu recentemente, os nossos pais começam a ficar idosos e a gente começa a achar que eles são nossos filhos. E a gente começa a mandar e desmandar nos nossos pais. Não, pai, não faça isso não. Até o tom fica áspero. Não perca a reverência. É para honrar pai e mãe até o último dia da vida deles. E isso é para nós um moderador de que o Senhor é nosso Pai. Mas Ele não deixou de ser Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ah, Helena, mas o Deus do Antigo Testamento é muito duro. É nada, porque ele mandou o próprio filho dele para morrer no seu lugar para não precisar te matar. Por aí você vai vendo a misericórdia do Deus. São todas as vezes, gente, que Deus... Você vê lá no Antigo Testamento, Deus executando o juízo. Manda matar, passa a régua, mata todo mundo. Porque Deus já mandou o profeta, já advertiu, já ensinou, já falou, já insistiu. E ele é longânimo. Tem hora que a gente acha que ele é longânimo até demais, né? Ultimamente eu estou falando, Senhor, sua misericórdia não tem fim mesmo, né, Senhor? Não tem fim. Porque o Senhor está vendo isso que está acontecendo. Ainda bem que eu não sou Deus, gente. E ele fala, e o Deus do Antigo Testamento, vai ler. Ele fala assim, olha, se um justo se desviar, eu não vou dar mole para ele, não. Eu vou afastá-lo da minha presença. Mas se um assassino sanguinário, pecador, idólatra, se arrepender, eu vou dar uma chance para ele. É doido isso, né? Parece injustiça. Ah, parece injusto, Helena. Não, quem inventou a justiça foi Deus, gente. Então, só para lembrar que a nossa é como trapo de imundície. Então, muita gente pega o Antigo Testamento e pensa, ah, não é isso, não. É pela graça, irmão. É pela lei, é pela graça. Fato. É pela graça que nós somos salvos. Nós não merecíamos nada e o Senhor olhou para nós e falou assim, esse povo não vai dar conta nunca de cumprir a lei. A lei era apenas a sombra do que estava para se manifestar, justamente para provar que nós não conseguimos. Mas Deus enviou o seu Cordeiro e ao moê-lo, Ele satisfez toda a sua ânsia de justiça e abriu um novo e vivo caminho pelo sangue de Jesus para que nós nos achegássemos ao Pai. Mas o fato é, eu não sou salvo pelo meu mérito, mas uma vez que eu fui salvo pela graça, eu fui salva para as boas obras, para um novo estilo de vida, para a santificação. A graça, segundo o apóstolo Paulo, não me abona para eu viver uma vida porca. Vamos continuar pecando? De maneira nenhuma, diz o apóstolo Paulo. Agora que vocês entenderam o sacrifício, aquilo que Jesus fez, vivam pelo Espírito. O Espírito nos santifica e nos guia a toda a verdade. Então você não vai viver mais como seu antigo eu. E Ele produz em nós o fruto. E o fruto eu acabei de listar aqui. Eu não vou me delongar nisso. E você viu claramente a diferença das obras da carne e do fruto do Espírito. Deixa o Espírito Santo te santificar. A gente pede tanta coisa para Deus, mas não pede, Senhor, eu preciso de mais mansidão. Eu preciso de mais domínio próprio. Espírito de Deus, eu preciso de mais amor, me batiza no seu amor. Eu preciso de amar mais as pessoas. Me batiza, Espírito Santo, nesse amor. Me ensina esse amor. Eu sozinho não consigo. Mas o Senhor é o encorajador, o Senhor é o professor. Me ensina, Espírito de Deus. Me transforma à semelhança de Jesus. O Espírito de Deus nos capacita a vencer o pecado. E se o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos habita em nós, Romanos 8, de 11 a 14. Se o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vocês, presta atenção, gente. Olha o tamanho desse poder. O Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vocês, se você nasceu de novo. O Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos, dará vida a seu corpo mortal, por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que a sua natureza humana lhes pede.
Porque se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito fizerem morrer as obras do corpo, viverão. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Façam morrer as obras da sua carne. Ô, gente, o Espírito Santo não vai te tirar a vontade de pecar, não, tá? Você está esperando isso? Ô, Senhor, afasta de mim. Afasta a cachaça de mim, Jesus. Mas você tem tempo uma garrafa lá na geladeira? Deixa eu te falar. O Espírito Santo te capacita, te convence, te faz discernir entre o que é certo e o que é errado. E agora você tem que se submeter ao Espírito e não mais à sua vontade. Todos os dias a nossa vontade tem que ser submetida ao senhorio de Cristo. Ai, me ajuda, eu quero ficar livre da pornografia. Você quer ficar livre da pornografia? Mas o seu computador continua tendo livre acesso e você tem ele num lugar bem escondidinho? Você não quer ficar livre de coisa nenhuma. Quem quer ficar livre, busca ajuda, confessa pecado, para quem vai realmente ajudar. Rompe com algumas coisas, se desconecta de algumas coisas. Ah, eu não quero mais ter inveja. Sai do Instagram. Você não quer mais ter inveja, mas toda vez que você vai lá no Instagram, te dá um ranço. Nossa, fulana tá muito metida. Nossa, férias em Paris. Nossa. Sai do Instagram. José saiu correndo da mulher de Potifar, gente. A bicha devia ser bonita. Totalmente desejável. Ele ficou lá, olhando. Saiu correndo. Ela estava bem perto, porque ficou com a roupa dele na mão. Ela estava bem perto. Tem hora que a gente tem que sair correndo. Sabe essas histórias que dizer? Não, tem pro diabo não. O diabo fica rindo. Olha lá. Vem. Vem, meu amiguinho. Gente, interrompa relacionamentos que você sabe que estão desagradando a Deus. Termina esse namoro de pecado que você está vivendo. Para de acessar pornografia. Procura os pastores dessa casa. Confessa, pastor, olha, eu estou tendo uma grande dificuldade. Gente, a pornografia reprograma o seu cérebro. Você não vai ter uma vida sexual satisfatória com pornografia. É igualzinho droga. Primeiro te dá, depois te seca. Rouba tudo que você tem e destrói a sua família. Não, preciso de acender a minha vida sexual. Fala com quem inventou o sexo. E não com quem roubou e emporcalhou. Deus tem vinho novo para o seu casamento, nessa área também. Mas rompa com as cadeias do inferno na sua vida, meu irmão. Você está pecando contra Deus, você está pecando contra a sua esposa. E não se engane, mulher. Eu não mexo com a pornografia, isso é coisa de homem. Engano. A pornografia entre as mulheres está aumentando em forma de contos eróticos. Ai, eu vou ler 50 tons de porcaria. Eu conheço casamentos que terminaram porque as mulheres começaram a comparar o livro, o filme, com seu marido de verdade, honesto, trabalhador, disposto, homem de Deus. As mentiras do diabo estão espalhadas por toda parte, não sucumba. Busque ajuda terapêutica, pastoral, confesse pecados a gente de confiança. Ore, fale com o Espírito de Deus, Ele habita em você. Se Ele ressuscitou Jesus dos mortos, não tem nada difícil para Ele. E Ele vai te sustentar nas decisões que você precisa tomar, em nome de Jesus. O Espírito de Deus intercede por nós segundo a vontade de Deus. Romanos 8, 26 e 27. E o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. E o Pai, que conhece cada coração, sabe quais são as intenções do Espírito, pois o Espírito intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade de Deus. Você já parou para pensar nisso? O que você não consegue orar, o Espírito Santo consegue.
Então tem dia, gente, eu literalmente, sabe aquelas orações estúpidas que você faz? Você já fez algumas? Eu fiz muitas. As orações estúpidas que a gente faz, né? Pensando que a gente está orando certo. Aí o Espírito Santo vai lá, pai, não leve em conta não. Ele quis dizer isso. Eu fico imaginando, não, pai! Com gemidos inexprimíveis, não é isso aí que ele está falando, não. Você tem um advogado junto ao Pai, tem alguém te defendendo junto ao Pai, te traduzindo junto ao Pai. Então, creia nisso, né? E peça ao Espírito Santo, Senhor, gere em mim as orações que eu devo fazer, segundo a vontade de Deus. Você já teve essa experiência? Você começa a orar por alguém e de repente te vem um pranto, te vem uma autoridade, você está de joelho, você começa a marchar. Oh Deus, entra lá, Senhor, desfaz as obras do inferno. Você está sendo movido pelo Espírito. Dá lugar, irmão. Dá lugar. E a gente é muito fervoroso para orar por nós mesmos. Não, começa a orar por pessoas. Deus quer também fazer de você um intercessor junto ao altar, não apenas pelas nossas causas egoístas. O cristianismo não é egoísta, gente. É impossível eu orar pela minha filha e não orar por outros filhos de líderes que eu conheço, que estão passando por as mesmas questões que eu estou passando. É impossível. O Espírito Santo dilata o nosso coração e inclui no nosso coração outras pessoas. E Ele quer fazer isso, Ele quer gerar. Gente, enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus mudou a sua sorte. E finalmente, o Espírito Santo nos transforma à imagem de Cristo. 2 Coríntios 3, de 17 e 18. Pois o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Isso é cristianismo. Quando o Espírito Santo entra, Ele te convence, Ele começa te convencendo, Ele te regenera, Ele testifica que você é filho de Deus, Ele te dá uma nova identidade. Ele te conduz no caminho da santificação. Ele te capacita a vencer o pecado. Ele te faz frutificar, porque o fruto do Espírito se torna abundante em você. Ele te concede dons. E Ele intercede por nós, segundo a vontade de Deus, e nos transforma à imagem de Cristo. Feche os seus olhos. E eu quero perguntar a você, nessa manhã, você tem consciência? Você tem consciência do Espírito? Muitas vezes a gente vive a nossa vida, passa o nosso dia sem nos lembrarmos que o Espírito Santo está. Não apagueis o Espírito. Não basta apenas estar selado por Ele, mas é preciso deixar Ele nos transformar de fé em fé, de glória em glória, até ser dia perfeito. Nós buscamos soluções em tantas coisas. A Bíblia diz que Ele nos dá dons, que o Espírito nos dá dons espirituais. Mas quanto tempo eu não vejo a igreja buscando os dons espirituais, dizendo, ô Senhor, me dá a capacitação de oferecer conselhos sábios, me dá a capacitação, Senhor, do conhecimento, me dá, Senhor, a capacitação da fé, que é um dom do Espírito, me dá, Senhor, dom de cura, para manifestar a Tua glória e o Teu poder para esse século. Oh Deus, me dá a capacidade de falar em outras línguas e profetizar. Oh Deus, me dá discernimento. Gente, nós deixamos de buscar os dons do Espírito. E quando o buscamos com motivações erradas, apenas para nos autopromover.
Nós devemos buscar o dom do Espírito para servir com mais eficácia ao Senhor no corpo de Cristo e manifestar o seu poder aos homens que ainda não creem, para que creiam. Não é nada sobre nós, é sobre Ele. Mas nós não pedimos. E quando pedimos, pedimos mal. Por isso o Senhor não pode nos dar. Quando o nosso coração está corrompido pela nossa própria vaidade. Busquem os melhores dons, o apóstolo Paulo instrui a igreja em Corinto. Busquem. Busca a santificação, meu irmão. Busca o fortalecimento no Espírito para que você consiga romper com aquilo que você precisa romper. Queira ser parecido com Jesus. É muito fácil a gente caminhar com uma frase cristã no peito, nos reunirmos nos cultos de manhã. Quantos aqui são agentes secretos do cristianismo porque querem ser politicamente corretos? Não querem incomodar ninguém. Os muçulmanos param tudo que estão fazendo, estendem o seu tapetinho onde eles estão, em aeroporto, em avião, e se voltam para Meca e adoram o seu Deus. E nós que somos os filhos do rei de todo o universo, somos covardes, tímidos. Buscamos mais a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Isso prova, evidencia que nossa vida no Espírito está rasa. A gente está vivendo de migalhas. A gente está vivendo na superfície. Gente, é vital buscarmos a obra do Espírito e o fortalecimento da nossa vida espiritual pelo poder do Espírito Santo em nós. É vital. Nós vamos começar a ver e a viver coisas que nós não vamos suportar se não for pelo poder do Espírito e da palavra. Agora tem crente que é crente há 15, 20 anos, nunca leu a Bíblia toda. Gente, a Bíblia toda é constante. Sai do livro de Salmos e Provérbios, são uma bênção. Mas você precisa conhecer a palavra toda. Hoje eu já li a Bíblia. Conhece Salmos e Provérbios de cor, mas você precisa conhecer a Bíblia toda, a história toda, e deixar essa história mudar a sua história, e deixar o Espírito Santo tornar essa palavra viva. Cada vez que você lê a mesma passagem, o Espírito trata uma coisa diferente dentro de você. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Como é que a gente se chega a Deus? Ouvindo a sua palavra. Então eu te escuto no YouTube. Não. Para de se relacionar através de outros servos. Para de agir como o filho mais velho da parábola. Para de chamar um empregado da casa para saber o que está acontecendo na sua própria casa. Entra na casa do Pai. Jesus veio para reconciliar um relacionamento. Entra no relacionamento. E você tem esse poder e autoridade pelo caminho que Jesus abriu para nós e pelo Espírito de Deus que habita em você. Fala com Deus através da oração. Escuta Deus através da palavra. Deus não fala. Não, você que não abre a Bíblia. Coma a palavra de Deus. E peça, Espírito Santo, abra os seus tesouros para mim. Quando você lê a Bíblia, Espírito de Deus, me dê discernimento. Espírito de Deus, me ensina através da tua palavra. Espírito de Deus, me corrija, me confronte, me modifique através da tua palavra. Porque eu não quero viver à beira do caminho. Eu quero caminhar como teu filho, tua filha, todos os dias da minha vida, sendo bom perfume de Cristo. Glorificando o Senhor através dos meus feitos. E que outros creiam no Senhor ao verem Cristo vivendo em mim, pelo poder do Espírito e em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Pastor Salo.